Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Oi, tudo bem? Hoje eu quero falar com você sobre o capítulo 14 do Evangelho de João, mais precisamente no versículo 1, onde Jesus diz aos seus discípulos para eles não turbarem o coração, ou seja, para que eles não ficassem preocupados com o que haveria de acontecer nos últimos dias do ministério de Jesus. Você já se perguntou por que Jesus disse aos seus discípulos para eles não ficarem apavorados, para eles não ficarem preocupados com o que haveria de acontecer? E é sobre isso que eu quero falar com você no vídeo de hoje. Antes da gente começar esse assunto, gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal para estar se inscrevendo. Fique à vontade para dar o seu like, fique à vontade para fazer o seu comentário. Para entendermos melhor qual é a situação, qual é o contexto que Jesus diz aos seus discípulos para não turbar o coração, para que eles não ficassem preocupados, nós devemos voltar a um capítulo antes, onde Jesus faz essa declaração, que é no capítulo 13 do Evangelho de João. Ali naquele capítulo a gente vai entender, todo o contexto onde Jesus diz ali no capítulo 14 de João, bem no começo, no primeiro versículo, nós temos que voltar aos acontecimentos que antecedeu essa declaração. Quando Jesus diz aos seus discípulos para não turbar o coração, ele diz também em outros evangelhos que ele morreria em morte de cruz. Ele também diz que os discípulos seriam entregues para ser peneirados. Provavelmente Jesus disse isso na última ceia. Antes disso, Jesus diz aos seus discípulos que vai deixá-los. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Eis que chega a hora. E agora, que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixarei só. Antes disso, Jesus diz aos seus discípulos que um deles o trairia. O que fazes? Faze-o depressa. Antes disso, Jesus diz a Pedro que antes que o galo cantasse, ele trairia Jesus por 3 vezes. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Estou pronto a ir contigo até a prisão ou a morte. Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Se nós formos observar a situação mais de perto, nós vamos entender que os discípulos estavam numa situação angustiante,
porque aquele mestre que eles conheceram, que mudaram a vida deles, por exemplo, Mateus, o publicano, passou a ser um discípulo de Jesus. Pedro, Tiago, pescadores, passaram a ser discípulos de Jesus, e vários outros discípulos tiveram a sua vida totalmente mudada. Foram 3 anos de ministério, mas 3 anos muito intensos. 3 anos em que eles acompanharam os passos de seu mestre por todos os lugares. Foram 3 anos vendo o morto ressuscitar. Foram 3 anos vendo maravilhas, prodígios, e vendo Jesus fazer grandes maravilhas. Então, quando Jesus mostra a eles, né, que tudo isso que iria acontecer, esse mestre diz a eles que seria crucificado, que ele, como pastor, seria ferido, e os discípulos, como ovelhas, seriam dispersos, que um deles seria o traidor, que um deles negaria ele por 3 vezes. Então, quando nós vemos essa declaração, os discípulos eles tinham outra mentalidade sobre o ministério de Jesus. Na cabeça dos discípulos, eles estavam próximos a implantar o reino de Deus, porque Jesus disse, nos seus últimos dias de ministério, que está próximo o reino dos céus, está próximo o reino de Deus. Então, dá para se imaginar que os discípulos pensavam que o reino ao qual Jesus se referia era o reino terreno, onde Jesus assumiria o reino dos judeus, e governaria os judeus, e através dos judeus eles iriam dominar os outros povos. E os discípulos, como eram próximos de Jesus e acompanhavam Jesus desde o início do seu ministério, eles seriam alguém importante na sociedade judaica e até no mundo daquela época. Se nós analisarmos o que estava dentro do coração dos discípulos, essa expectativa de se tornar alguém reconhecido mundialmente na sociedade judaica, eles pensavam que eles estavam próximos de ter uma guinada na sua vida. Mas não é o que acontece. Jesus vem e joga um balde de água fria nas expectativas dos discípulos. Aqueles discípulos que acreditavam que as suas vidas seriam transformadas por completo, realmente seriam, mas não da forma que eles acreditavam. Porque eles esperavam um reino físico, mas o reino que Jesus iria implantar era um reino eterno, não era um reino passageiro, não era um reino humano. Então, quando nós olhamos para essas expectativas que eles vinham alimentando, nós entendemos o tamanho da frustração que eles passaram. Eles passariam por um momento, por um processo muito doloroso. Por mais que eles sairiam daquela situação e levariam o evangelho para todo mundo, que eles impactariam todo mundo daquela época, por mais que eles seriam promissores, por mais que eles seriam responsáveis por levar a mensagem do evangelho de Cristo a todo mundo daquela época, por mais que eles se entregassem para morrer pelo nome de Cristo, eles ainda não estavam prontos, eles ainda não tinham entendido qual seria a sua missão, qual seria o propósito que Deus tinha destinado para eles. Então, quando nós olhamos isso aqui, nós entendemos muito bem esse versículo, onde Jesus diz para eles não turbar o coração, para eles não ficar apavorados. Quando eles olham para Jesus, o Messias, aquele que curava, aquele que ressuscitava, aquele que fazia maravilhas, aquele que multidões o acompanhavam. Então, Jesus, com todo esse histórico, diz a eles que seria ferido, né? Ele, como pastor, seria ferido e eles, sendo ovelhas, seriam dispersos, que um discípulo seu o trairia, né? Uma pessoa bem próxima. E, além disso, um dos discípulos o negaria por 3 vezes. Então, nós vemos que eles ficaram bastante frustrados com essa situação, e mais ainda porque Jesus deixaria de estar com eles. Para eles foi uma frustração muito grande. A maior delas talvez é quando Jesus diz a eles que se ausentaria, que não estaria mais junto deles. Então, com certeza, isso para eles foi muito frustrante. E assim como os discípulos levaram as experiências que eles tinham com Jesus, a experiência que eles tinham com o Evangelho para a ótica material, às vezes nós também fazemos isso. Às vezes nós começamos a andar com Jesus, começamos a conhecer o Evangelho, e nós começamos a colocar o Evangelho na nossa ótica material. E nós achamos que o Evangelho vai apenas resolver os nossos problemas materiais, os nossos problemas sentimentais, mas nós também devemos entender que o verdadeiro propósito do Evangelho é a salvação da nossa alma, porque todos os nossos problemas aqui são passageiros.
Eles só existirão enquanto nós existirmos. E foi para isso que Jesus veio. Foi para esse reino que Jesus veio. Foi para que o reino dele fosse implantado e a nossa alma pudesse ter acesso novamente a Deus. Eu quero chamar a sua atenção hoje e provocar uma pergunta para que você possa fazer para você mesmo. Qual ótica você tem utilizado para você enxergar o poder do Evangelho na sua vida? Você tem utilizado o poder do Evangelho para resolver os seus problemas materiais? Ou você tem usado o Evangelho na sua verdadeira essência, que é a salvação da sua alma e resolver os problemas da sua alma? Porque às vezes nós estamos tão preocupados com os nossos problemas físicos e materiais, se nós esquecemos os nossos problemas espirituais, que todos nós temos as nossas fraquezas, todos nós temos que lutar contra algo que há de mal em nós. Então o que eu te chamo hoje é para que você faça uma análise na sua vida, para que você olhe para dentro de você e veja o que precisa ser mudado, porque aquilo que você vê que te afasta de Deus, aquilo que você vê que te impede de se aproximar de Cristo e viver como Cristo viveu, você pode ter certeza que Cristo, ele é mais que suficiente para resolver. Assim como ele resolve os seus problemas materiais, ele é Deus para resolver os seus problemas espirituais. Espero que essa palavra tenha te abençoado e que ela venha frutificar no seu coração. Fique com Deus e muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo.